Olá, meu nome é Rony Kureshik, eu sou psicólogo. E hoje eu quero falar com você, psicólogo, né? Você que atua talvez na área hospitalar, na área da saúde como um todo, mas você que é psicólogo. Por quê? Porque nós estamos em agosto, né? Está se aproximando o dia do psicólogo. Então, em comemoração e homenagem à nossa profissão e aos colegas que estão por aí também, hoje eu quero falar com você. Você, quando pensa em trabalho em equipe, em trabalho junto com a equipe médica, de enfermagem, físio, a equipe multi como um todo, você consegue ter facilidade para se relacionar com eles? Qual que é a tua função dentro de uma equipe multiprofissional ou interdisciplinar? Eu falo isso porque talvez você, assim como eu, já teve dificuldades para saber qual é o seu papel dentro de uma equipe de saúde, da saúde como um todo, mas principalmente da hospitalar também, né? Isso se dá porque talvez a área da saúde ela se desenvolve a partir de um certo paradigma, uma forma de pensar, né? Que é o modelo biomédico. O que é isso? Os profissionais dessa área, se você tem aí colegas médicos, enfermeiros, pergunta para eles como é que foi a graduação. Qual é a formação que eles têm? Eles passam anos aprendendo a fazer o quê? Olhar para esse corpo adoecido e tirar esse sintoma. É isso que eles sabem fazer, porque é isso que ensinaram para eles. Eles precisam fazer o sintoma desaparecer, né? Já a psicologia, talvez nós trabalhamos em um outro paradigma, de uma outra forma. Então, eu já tive alguns colegas, residentes que eu orientei e que ficavam muito chateados com as equipes porque vinha o médico e falava assim: "Ei, fulano, sabe aquele paciente do quarto 12? Você consegue dar uma passada lá e dar uma conversadinha, fazer ele parar de chorar? Ai, preciso que você acalme o paciente." E aí a gente fica chateado, né? Eu tive alguns residentes, como eu falei para você, que talvez ficaram chateados, porque quando ouviram isso, sentiram como se o médico tivesse diminuindo a profissão deles, diminuindo o fazer do psicólogo dentro do hospital. Conversadinha? Poxa vida, né? Se você não é psicólogo e está nesse vídeo, primeiro, muito bem-vindo. E já fica a dica aqui para você. Eu acho que nós, psicólogos, precisamos ficar menos doídos, às vezes, calma, né? Mas as equipes também, se você não é psicólogo e está aqui, você podia ter esse cuidado, né? No nosso fazer, o fazer do teu colega, ele nunca vai ser uma conversadinha, um atendimentozinho. Tem técnica, tem formação, a pessoa investiu tempo, investiu dinheiro muitas vezes, mas investiu, né, nessa formação para saber o que fazer. E vou lá, fala uma conversadinha, parece tanto que eu estou diminuindo o que ele está fazendo, né? Então, se a gente puder ter esse cuidado, já vai ser muito bom, assim, nesse sentido, né? Assim, uma sensibilidade. Vamos lá, vamos continuar pensando nisso. Aí eu falava para os nossos residentes assim, quando eu conversava com eles, né, e eles ficavam chateados aí eu perguntava para eles isso. Poxa, mas e o que acontece? O que te ofende, ou qual é, assim, a tua dificuldade quando a equipe fala uma coisa dessa? E o residente me explicava: poxa, parece que eu não sou psicólogo. Parece que ele está mandando fazer uma coisa, sendo que ele nem sabe o que ele está dizendo ali, porque, por exemplo, fazer parar de chorar. Como que ele pode prescrever o que eu posso fazer? Poxa, é o que ele faz. Ele prescreve. Ele prescreve medicação, ele prescreve tratamentos. Ele, que eu digo assim, essa figura do médico, né? Mas assim, a medicina, a enfermagem, eles são áreas que são prescritoras e que precisam fazer essa prescrição e que faz parte da função deles, e que um bom profissional é aquele que sabe fazer uma boa prescrição. É isso que você quer, não é verdade? Quando você vai num médico, que você está com muita dor de estômago, o que você espera de um bom médico? Um bom médico é aquele que vai tirar a tua dor, que vai fazer sumir, vai avaliar, diagnosticar e vai dizer: opa, tem alguma coisa errada aqui, a prescrição é essa para você se curar. Não é isso que a gente espera de um bom profissional? E é mais ou menos isso que acontece quando a gente fala da saúde mental, quando a gente fala da psicologia, quando a gente fala dos aspectos psicológicos. O médico passou lá, a equipe de enfermagem passou lá e o paciente chorou. E falou: poxa, eu tô triste, isso está me fazendo sofrer. E eles identificaram aquilo como sofrimento. E eles dizem: peraí, tem alguma coisa errada aqui, preciso prescrever algo para que esse sintoma suma. E aí eles prescrevem a psicologia, prescrevem um atendimento psicológico, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu só quero te sensibilizar para o fato de que talvez os teus colegas, eles não estão contra você. Aqui, agora eu e você, colega psicólogo. Talvez eles nem saibam o que a gente faz direito, não é verdade? É uma formação. É porque eles não estudaram o que a gente estudou. Então talvez eles não saibam. E não sabendo,
Como que eles podem nos dizer nesse sentido? Eles apenas não sabem. O que que eles acham? Eles acham que nós temos um conhecimento que vai fazer aquela pessoa parar de sofrer, né? Cabe a nós tentar sensibilizá-los, tentar mostrar o que nós fazemos de fato. E aqui daí eu vou puxar um papo mais próximo contigo nesse sentido, de dizer assim, você, psicólogo, se eu chegar para você agora e te perguntar, o que que você faz? O que que você faz dentro do hospital? Qual que é a tua função? Você consegue explicar com clareza? Você consegue explicar com segurança o que que você faz, qual é a tua função dentro de um hospital? Eu já tive alguns colegas que vieram conversar comigo porque tem dificuldade. E não sabe explicar muito, tipo, qual é a minha função? O que eu tenho que fazer aqui dentro? E como que eu converso com essa equipe, né? E essas dificuldades, para começar, eu vou te dizer assim, é normal, é comum, calma, isso não faz de você um péssimo profissional, de forma nenhuma, mas isso faz com que você precise parar para pensar nesse lugar que você ocupa, né? Vamos lá, do ponto de vista de um paradigma de conceito, eu vou te dizer isso, a psicologia vem para sustentar. Eu fico sempre com essa palavra, sustentação. A psicologia ela vem para sustentar que nós podemos chorar, que nós podemos expressar as nossas reações físicas, emocionais, psicológicas, né? Espirituais. Eu acho que essa sustentação no sentido de conversar com as equipes e dizer, olha, isso aqui não tem nada de errado. Se assim como o riso, quando nós damos risada, nós estamos expressando que estamos felizes, quando a gente chora, a gente está expressando que está triste, que a situação não está fácil. E está tudo bem. Por que será que a gente não pode expressar isso, não é verdade? Então, esse é um primeiro ponto. Nós sustentamos esse lugar da subjetividade diante da equipe, por exemplo. Sustentamos com a equipe de que o paciente chorar não quer dizer que ele está desistindo, não quer dizer que ele está em depressão, não quer dizer que ele está em negação, por exemplo, né? Depressão tem vários critérios para você definir o que é uma depressão, um quadro depressivo, não é mesmo? E preciso diferenciar o que é depressão de tristeza. Só que para começar, você, psicólogo, você, colega, precisa ter essa clareza e essa segurança. O que é depressão? Como você avalia isso? Para você poder bancar essa conversa junto com as outras equipes. Talvez a gente se acostumou muito na nossa formação, que é mais subjetiva, que é mais assim filosófica, né? E tá tudo bem. Mas talvez a gente se acostumou tanto a falar em termos tão subjetivos e tão tudo depende tanto, que às vezes a gente não consegue ter uma conversa objetiva com os nossos colegas da equipe multi, por exemplo. Né? Mas é preciso saber para você poder conversar. É preciso saber os nomes, os critérios dos transtornos mentais para você conseguir conversar com a equipe, porque essa é a linguagem que eles vão conseguir falar com você. Você pode odiar o DSM e tá tudo bem, tamo junto, eu também não gosto muito. Mas você precisa se familiarizar com o DSM. Ó, tem um livro aqui, um amarelinho, um amarelinho aqui, que é do Dal Galahondo, né, que é que vai falar sobre a semiótica, né, de alguns processos aí mentais que você precisa saber. Você precisa saber alguns termos técnicos sobre nível de consciência, sobre alterações. Você precisa saber para poder se comunicar com a sua equipe, senão isso vai afastar. Se cada vez que eles vierem conversar com você sobre diagnósticos, sobre nomes, sobre técnicas aí, né, e você fala assim, não, eu não falo disso, a psicologia aqui tem outro lugar, você vai afastar os colegas. Você precisa achar uma forma de se comunicar com eles. Por quê? Só assim você vai poder sensibilizá-los para o que você faz. Eu falei isso para uma residente uma vez, eu falei assim, é muito fácil talvez, muito cômodo para nós, ficar atacando pedrinha de longe. O médico não nos valoriza. E a equipe de enfermagem acha que a gente só conversa. Me mandaram eu falei para... E você parou e explicou para eles o que nós fazemos? Você sensibilizou eles? Eles não sabem. E é isso. E aí, né? Não é da formação deles. Não é da expertise deles. O que é o fazer da psicologia? Então nós precisamos sim defender isso. Nós precisamos sensibilizá-los para isso, percebe? Esse é um ponto muito importante que às vezes a gente esquece. A gente ataca longe e diz assim, por que não? Mas o que nós estamos fazendo para aproximar? Então esse é um primeiro ponto. Você precisa achar formas de comunicação com a tua equipe. E vou te dizer, uma coisa que a graduação talvez não nos ensina. Você precisa achar formas de comunicação com a instituição, por exemplo. Uma coisa que eu não aprendi na minha graduação, que é falar sobre indicadores, sobre números. Aí vem a gestão e fala, e aí, como estão os indicadores da psicologia? E aí você treme na base, porque você não sabe nem o que é indicadores. Porque só assim você vai mostrar a necessidade da psicologia dentro do hospital. Por que nós precisamos de mais equipe? Por que nós precisamos de mais psicólogos? É assim que eles vão entender.
né? E ele vai, o médico e a enfermeira e o físio e o assistente social e todo mundo, a nutrição, vai entender qual é a hora de chamar a psicologia quando eles souberem o que você faz. Então, perca tempo, né, brincando assim, mas invista tempo conversando com os seus colegas, explicando o que você faz. É só assim que funciona uma equipe interdisciplinar. Senão vai cair numa ideia de uma equipe multiprofissional que está todo mundo ali, mas ninguém sabe o que cada um faz e nem consegue chamar. E, assim, vamos lá. Eles precisam saber o que você faz para poder chamar você na hora certa. E você precisa saber o que eles fazem. Você precisa entender sobre a avaliação que eles fazem para poder chamar eles também. Né? Assim como você, quando chega num paciente, né, principalmente de dor, paciente que tem a dor, que está sofrendo com dor, você pode, não te faz menos psicólogo, perguntar: e a sua dor? De 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a pior dor da sua vida, a pior dor que você já sentiu. De 0 a 10, como está a sua dor? E ele vai te falar. Se esse paciente te disser: eu tô com uma dor 8, e você deu uma olhada: 8, nossa, ele tá gemendo, ele tá com muita dor. Vou dar uma corridinha no corredor ali e ver a prescrição desse paciente. O que o senhor tá tomando para dor? Tá tomando paracetamol. Eu preciso saber. Eu, enquanto psicólogo, preciso saber que paracetamol para uma dor 8 não dá. Não vai controlar essa dor. E talvez a equipe passou batido. Talvez ele nem falou para a equipe porque não quer atrapalhar, aquela coisa toda. E para você ele se sente à vontade de falar. Então você vai poder acionar a equipe e dizer: olha, você não vai prescrever, obviamente. Viu, seu fulano, você precisa de morfina. Não, você não vai fazer isso, porque não é da tua expertise. Mas você precisa saber para poder chamar. Chamar na hora que precisa. Essa é a hora que precisa do médico e da enfermeira para reavaliar essa dor e manejar esse sintoma do paciente, não é verdade? Então, comunicar com a equipe, sensibilizá-los para o nosso fazer. E aí um segundo ponto que eu queria trazer para você aqui, que é muito importante e que às vezes é difícil, que é sustentar. Lembra que eu falei, né? A função do psicólogo dentro da área da saúde, dentro da área do hospital, é muito de sustentação. É sustentar o nosso paradigma, sustentar o nosso olhar. Por quê? Porque às vezes você vai ser chamado, vai ser cobrado para dar resultado, para resolver. E a gente sabe que a psicologia muitas vezes não fala dessa perspectiva da resolução. O que eu vou te dizer? Esses tempos atrás, uns anos aí já, uns anos antes de eu trabalhar no hospital, ainda era dentro do hospital, tinha um paciente nosso que estava morrendo. Ele estava nas suas últimas horas. Ele estava morrendo. Terminalidade, né? Processo ali final mesmo da doença, né? Esperava-se que ele morresse, que ele falecesse nas próximas horas. E não tinha o que fazer. Ativado, exclusivo, tentando controlar os sintomas, só que eram muitos sintomas e muito difíceis de controlar. E o principal deles era a falta de ar. Imagina, não sei se você já engasgou, mas sabe aquele engasgar mesmo, assim, engasgar forte, que você tenta puxar o ar e o ar não vem? Já é desesperador às vezes, não é? Imagina você passar o dia com isso. Imagina você ter uma falta de ar que você puxa o ar e o ar não vem. Né? Isso é desesperador, não é verdade? Deve ser muito angustiante. Eu nem sei, só posso imaginar. Muito angustiante, imagina. E esse paciente, ele estava consciente, ele estava acordado e sentindo isso. E a doutora, a médica, ela tentou manejar e colocou os medicamentos tentando manejar essa falta de ar, essa falta de ar, essa falta de ar. E claro que a falta de ar deixava ele nervoso e angustiado, porque, né, enfim, falta de ar, ele não conseguia puxar o ar. E aí, nervoso, talvez esse nervoso fizesse a falta de ar ficar ainda mais grave. Esse é um ponto. Esse é o ponto que eu queria chegar aqui, né? Talvez a falta de ar deixasse ele nervoso e o nervoso deixasse a falta de ar ainda pior. Retroalimentação ali. E aí a médica me chamou e falou: Rony, vai avaliar aquele paciente. Então tá bom, vou lá. Cheguei lá, tentei falar com ele. E você acha que ele falou comigo sobre alguma coisa? Você acha que ele falou sobre sentido de vida? Sobre família? Você acha que ele ressignificou, elaborou alguma coisa? Ele só falava assim: eu quero respirar. Eu quero respirar. Me dá ar. Eu não consigo respirar. Eu voltei para a médica e falei: olha, doutor, o paciente eu vi que ele está nervoso. Ele está angustiado. Mas não há intervenção possível nesse momento porque ele não está conseguindo respirar. Ele está com falta de ar. Há explicações fisiológicas no corpo dele para essa falta de ar. O médico falou: não, sim, ele tem um câncer muito grave e a falta de ar é esperada por causa desse câncer de pulmão que ele tem. Doutor, então ele não vai acalmar. Ele não vai acalmar. Ele não vai por quê? Porque ele não consegue respirar.
Se a gente não consegue controlar esse sintoma, ele não vai acalmar. Dela, mas eu preciso que ele fique calmo, porque senão ele vai morrer nervoso. Poxa vida, como é que eu faço isso? Eu não tenho uma pílula. Eu não tenho um remedinho que eu ponho na boca dele e falo assim, ó, sumam-se todas as suas preocupações. Eu nem acho que seria bom, percebe? Então o que eu falei pra ela? Falei, doutora, não tem como fazer ele ficar calmo nessa hora, a não ser que ele respire. Se a gente não consegue fazer ele respirar, não vai dar pra fazer ele ficar calmo. Mas, Rony, eu preciso que você faça ele parar de ficar nervoso, eu preciso que ele fique calmo, que daí ele vai morrer tranquilo. Eu falei, doutora, e visto isso, e aí a gente pode entrar nesse assunto aqui em outro dia, né, com mais profundidade, mas assim, falei pra ela, visto isso, doutora, um sintoma refratário, falta de ar, será que não é o caso da sedação? E daí ela falou assim, não, do ponto de vista do câncer e do pulmão, daria pra gente tentar um pouco mais. Daria pra gente tentar manejar mais esse sintoma, né? O que tá pegando pra ele é a parte emocional. E aí você dá ele, vou colocar ele pra dormir porque ele tá nervoso? Eu falei, doutora, mas assim, qual que é o critério pra gente sedar? É um sintoma refratário. Um sintoma que você não consegue controlar e que traz sofrimento. Aí vamos dizer dor, por exemplo. Uma dor muito forte que você não consegue controlar essa dor. Você ceda o paciente pra ele dormir e não sentir esse sofrimento. E aí eu tô falando assim, existe uma angústia, um nervoso. Existe sim, talvez, um lado emocional muito importante ali que eu não consigo controlar. Que eu digo, nós, a equipe, não conseguimos controlar. E que tá trazendo muito sofrimento pra ele. E sofrimento por causa de uma situação que a gente não vai conseguir resolver nesse momento. Um sintoma refratário. Será que isso não é critério para sedação? E daí ela falou pra mim assim, eu tenho muito mais facilidade de sedar quando é um problema assim no corpo do que um problema psicológico. Eu falei, não, tudo bem, não tem que tomar cuidado, não pode sair sedando todo mundo que tá angustiado, não é isso, não é essa a ideia. Mas nessa situação, talvez seja o caso. E aí ela teve dificuldade exatamente por quê? Porque quando vai pro subjetivo psicológico, sai da mão dela, sai do controle, e as equipes que estão dentro da área da saúde, normalmente, quando as coisas saem do seu controle, elas se sentem inseguras, né? Então nós precisamos conseguir bancar o nosso lugar. Vou te dizer que esse caso específico quase me tirou do hospital. Porque depois eu fiquei sabendo, né? Não no dia, nem depois, mas assim, depois eu fiquei sabendo que essa médica, né, veio conversar com a minha chefe, na época, na chefe da psicologia, e perguntar se era o caso de me tocar e colocar outro psicólogo no meu lugar. Porque falou assim, poxa, mas porque às vezes eu quero resultado e o Rony não entrega esse resultado. Resultado, o que é o resultado? Ainda bem que eu tinha uma coordenadora, uma chefe na época, que muito consciente do nosso papel de psicologia dentro do hospital. E ela falou, e o que é resultado? Eu preciso que os pacientes fiquem mais calmos. Os pacientes estão morrendo. Eles estão enfrentando um sofrimento muito grave. Talvez seja difícil ficar calmo nessas horas, né? Então, assim, se esse é o resultado, se eu quero todo mundo sorrindo, alegre, cantando, falando, ai, que bom, estou morrendo, não é isso que a psicologia vai entregar. E aí fizeram a manutenção no meu lugar lá dentro da minha função, né? E eu permaneci conseguindo cuidar dos meus pacientes. Então, o que eu tô contando com essa história? Só tô te dizendo assim, eu quase perdi meu emprego naquele dia, né? Naquela situação, talvez. Mas assim, eu não conseguia entregar outra coisa. Fazer outra coisa, fingir que estava fazendo outra coisa, ou tentar acalmar um paciente nesse sentido, fazendo simplesmente sumir o choro, isso talvez ia fazer com que eu entregasse alguma coisa que eu não entendo como sendo psicologia, entende? E assim, eu estou falando aqui de uma perspectiva da área da hospitalar como um todo, não estou nem entrando nas perspectivas teóricas. Não estou falando de psicanálise, não estou falando de comportamental, eu estou falando do nosso fazer ético, do fazer ético do psicólogo, que nós precisamos pensar a quem nós estamos servindo dentro do hospital, a quem se direciona a nossa atuação. Será que nós estamos tentando aplacar as nossas próprias angústias, a angústia da família, a angústia da equipe ou a angústia do paciente? A quem nós estamos fazendo isso? Porque às vezes eu fico tentando fazer intervenções só para acalmar, só para poder não ter grito, não ter choro, quando na verdade o grito e o choro pode ser a resposta para aquela situação. Pode ser o caminho, o mais saudável, muitas vezes. Mas como assusta algumas pessoas, aí eu quero tirar isso, por exemplo. Então assim, não tem certo e errado, né, nesse sentido, mas eu só estou dizendo a sustentação desse lugar da psicologia que não está aqui para ser ajudante, não está aqui para resolver para os outros, está aqui para fazer um cuidado ético, e que seja ético no seu sentido libertador, que dê autonomia para sentir, autonomia para viver, autonomia para experienciar, elaborar. É só assim que eu acredito que a gente pode fazer psicologia dentro do hospital, dentro da área da saúde, como um todo, sabe? Faz sentido para você? Não sei se faz, né? Espero que faça, espero que dentro da tua realidade
aí você encontre sentido nisso. Parabéns pelo dia do psicólogo, né? É importante que a gente comemore, é importante que a gente marque isso, como eu falei para você, ninguém está fazendo um favor, nós estamos lá porque a gente sabe o que está fazendo. Então, parabéns pelo seu dia, que você consiga cada vez mais, dentro da área que você tiver, incorporar o raciocínio e a filosofia do cuidados paliativos. Se você quiser saber mais, se você me permitir te ajudar um pouquinho mais, segue lá nas minhas redes sociais. Eu estou aqui então no Instagram, @CuraChiquePsicologia, também no YouTube, @CuraChiquePsicologia. Segue, procura ali, vê os conteúdos, vê o que você consegue absorver, filtrar e dizer se não isso consegue me ajudar, né? Espero que tenha conteúdos que te ajudem lá também. Toda terça-feira eu posto no Instagram um caso clínico para te aproximar do raciocínio clínico, né, em cuidados paliativos, e toda quinta-feira uma aula sobre algum assunto aqui